Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como criar artes personalizadas sob encomenda. Meu nome é Letícia, eu sou ilustradora de livros infantis e artes decorativas. Eu joguei algumas perguntas sobre criatividade, sobre criar artes lá na aba comunidade e 2 pontos foram levantados pela audiência. 1. Que ter a ideia para a arte é fácil, o difícil é executar. E segundo, que me fizeram a pergunta nos comentários, como destravar quando está com uma ideia ou estar sem ideia para criar. Então, um dos caminhos que eu indico para essas duas questões é ter método. Quando você sabe o que você tem que fazer, o passo a passo, fica mais fácil destravar e fazer a sua arte de uma maneira mais autônoma, mais natural e ficar com a cabeça livre para realmente criar e não ficar ali empacado. Ai, socorro, o que eu vou fazer agora? E assim, dessa maneira, você sabe o passo a passo, você sabe por onde começar, por onde achar o fio da meada dessa história. Esse vídeo ele já vai ficar armazenado na playlist de como ser artista, que eu vou deixar listado lá no final do vídeo. Mas eu já falei nessa playlist sobre burocracia, sobre emitir nota, como fazer um orçamento. E aí agora é o seguinte, a pessoa já te contratou, já fechou o contrato, você já sabe o que você tem que fazer e agora tem que começar a atender, principalmente para criar uma arte decorativa, algo bem comercial. E é esse passo a passo que eu vou te mostrar agora. Passo número 1. Você acabou de acertar valores, tá tudo certinho. Qual é a primeira coisa a fazer? É marcar uma reunião com o seu cliente para saber o que ele realmente quer fazer. Eu não tenho essa conversa antes de fazer uma proposta de orçamento, antes que a pessoa aprove os custos desse projeto. Claro que eu faço perguntas mais simples para conseguir fazer o orçamento, coisas muito pontuais e diretas, né? Até para ver quanto tempo eu vou precisar fazer. E que com o tempo a gente vai aprendendo também como fazer isso, mas agora que eu realmente vou sentar e esmiuçar e perguntar e tirar as dúvidas e sentir o que a pessoa quer com essa arte. E aí nessa entrevista você tem que se aprofundar mesmo, perguntar, esmiuçar, fazer todo tipo de pergunta para que você consiga alinhar a expectativa do que a pessoa está pensando, porque às vezes nem ela sabe o que está na cabeça dela, com o que você vai entregar. Esse é o momento de coletar o maior número de informações possíveis para que você erre o menos possível. Então, assim, você já perguntou provavelmente um tamanho, ter uma ideia, mas mesmo assim, nesse momento você precisa confirmar. Vai ser quadrado, vai ser retangular, vai ser vários pequenininhos, vão ser vários grandes. Às vezes você pode ajustar uma sugestão dependendo do que a pessoa te trouxer, né? Se você fechou, por exemplo, um orçamento de uma arte A3, talvez, pelo que a pessoa falou, fique mais interessante para título de decoração, principalmente, fazer de repente 2 tamanhos A4. É praticamente o mesmo gasto, eu acho que dá um pouco mais de trabalho. Quando são duas, mesmo sendo menores, às vezes eu ainda cobro um pouquinho mais, porque eu acho que faz diferença. Mas ainda assim né? Dependendo do projeto, acho que vale a pena. Se o resultado vai ficar melhor, às vezes esses ajustes são necessários. Por isso eu sempre boto uma gordurinha no projeto também, para imprevistos, porque às vezes precisa. Nesse momento eu também faço perguntas sobre preferências de cores, porque às vezes a pessoa, sei lá, odeia laranja, daí como é que você vai fazer alguma coisa que tenha muito laranja? Dependendo do clima, do estilo que a pessoa quer, se for uma arte para casa dela, ou para um consultório, para um ambiente de trabalho, talvez algumas cores específicas importem muito. Mesmo alguns artistas tendo preferência, tem alguns estilos. Tem uma artista que faz murais, principalmente aqui em Florianópolis, que eu gosto muito. E o rosa e o laranja, o rosa pink, são cores que caracterizam muito o trabalho dela. Então, claro que ela é capaz de fazer outras cores, já vi outras coisas com predominância de azul dela, enfim. Então, talvez tenha que deixar isso muito claro, que se você tem alguma cor específica que caracterize o seu trabalho, o estilo do seu trabalho, esse é o momento de conversar com o seu cliente e saber direitinho o que você vai fazer. E aí é o seguinte, tem pessoas que já te trazem a informação completa, sabendo o que quer, mas tem outras que você precisa ali espremer o suco da laranja, porque... Ó, o caminhão. Você tem que espremer para que a pessoa te diga e você sinta e pesque essas informações no ar. Nem sempre
a pessoa vai te trazer tudo pronto e faz parte do seu trabalho conseguir pescar isso, fazer essa pesquisa para saber o que ela quer realmente fazer. Uma dica, algo que ajuda muito nesse momento, é você ver o que você tem de referências em comum. Às vezes até mesmo referências da infância, tipo de filmes que gosta, talvez desenhos que já gostou, né, quando assistia quando criança, ou às vezes até mesmo hoje, tipo de séries, porque às vezes ela vai te dizer assim, eu quero uma imagem que remeta à Toscana na Itália. Você nunca foi lá, você nunca viu um filme absoluto, você não faz ideia do que a pessoa está falando. Então, nesse momento, você buscar alguma coisa em comum, que vocês tenham a mesma referência, a mesma sensação em relação à imagem, sentimento, cor, sei lá, às vezes são comidas. Esse tipo de conexão ajuda muito você criar algo que venha de dentro de você, que eu acho que é algo muito importante para um artista, e ao mesmo tempo a pessoa que vai receber essa arte também se identifique. Então fica aí, é uma boa dica, procurar referências em comuns entre você e o seu cliente. Um último ponto desse momento, dessa entrevista, que eu acho bem importante, é você deixar muito claro todas as etapas do seu trabalho, muito claro o seu estilo. Exemplo bem louco e esdrúxulo. A pessoa gostaria de ter uma ilustração no estilo mangá e você desenha no estilo Turma da Mônica. Não vai dar certo, vai dar ruim. Já aconteceu das pessoas virem me procurar para fazer retratos realistas de pessoas, ou, você faz retratos? Eu assim, não, eu não faço. Dói dizer que eu vou fazer alguma coisa, tem alguém me procurando? Dói, mas não é o meu estilo, eu sou muito mais da natureza morta, das flores e animais e outras coisas, e que eu sou péssima para desenhar formas humanas. Então, nesse momento, alinhe isso, deixa bem claro, porque a pessoa ela vai falar assim, eu sei. Não sabe, repete. Você tem que, quem tá ali, blasé, quem tá fazendo uma compra de uma coisa artística é o seu cliente. Você tem que conduzir esses momentos todos, cabe a você dizer para a pessoa e deixar claro e repetir, porque ela tá com o cérebro em outro lugar. Principalmente se ela tá comprando algo artístico, a pessoa ela tá ali meio voando mesmo, ela não tá numa compra objetiva de algo mais prático, de coisa mais séria, sabe? Então é importante deixar muito claro que tipo de coisa você vai entregar, repita, porque às vezes as pessoas não se situam. Então agora você já tem todas essas informações coletadas, rascunho. Eu dou um prazo, obviamente, no contrato, dei uma olhada lá depois sobre orçamento e essas coisas, no outro vídeo depois quando eu terminar, que eu falo sobre isso. Mas eu faço um rascunho, grafitão mesmo, ele pode estar rasurado, mas obviamente ele precisa já estar, no caso de arte decorativa, algo encomendado assim, muito próximo da forma final que a pessoa vai receber. Eu, no meu caso, sempre melhora muito quando vai pro lápis. Depois desse traço pronto, é que eu penso em cores ou conjunto de cores para apresentar para esse meu cliente. Claro que assim, falo em conjuntos, eu falo mais do clima, porque, gente, afinal de contas, isso é arte, não é ciência exata. E claro que lá no momento da criação, depois de uma conversa com o cliente, essa ideia pode mudar. Mas você não vai dizer que vai desenhar algo em tons quentes, vermelhos, laranjas, amarelos, e depois você vai trazer tudo frio, preto e super escuro. Então é algo mais nesse sentido. Etapa número 3, reunião para aprovar o rascunho que você fez. Se você fez a entrevista lá do começo, bem direitinho, a etapa número 1, as chances de grandes alterações agora elas são pequenas, porque obviamente, se a pessoa te pediu para desenhar banana, você vai desenhar banana e não vai desenhar maçã. Então, essa é a primeira coisa, você ter a sensibilidade de adequar o seu trabalho, o seu estilo com o que o cliente está te pedindo. E eu também imagino que se a pessoa te contratou é porque ela já gosta do que você faz, da maneira que você faz, então eu entendo, espero que pessoas normais contratem um profissional que gostem do estilo desse profissional. E quando é arte encomendada, a gente está falando de um trabalho comercial, algo que envolve dinheiro, bastante troca financeira, e se a pessoa está te contratando, ela provavelmente ela tem uma expectativa do que você vai entregar. Então tenha sensibilidade de ver o que ela vai te dizer nessa reunião, se ela realmente está gostando. Não tenha medo de perguntar, você gostou?
Porque provavelmente ou ela vai te responder algo assim mais evasivo, gostei, você vai sentir, ou então ela vai, nossa, amei, é isso mesmo, não tem dúvida. Eu vou dizer para vocês, eu geralmente, assim, pouquíssimas vezes eu precisei refazer tudo, nunca aconteceu. Já precisei refazer algumas coisas, mudar algo e que, vou dizer, muitas vezes são boas sugestões, não piorou. Quando eu acho que não vai dar certo, eu falo e sou incisiva para o cliente, digo, isso aqui não vai ficar bom, não vai dar certo, eu aviso. Claro que isso tudo com muito bom senso. Como eu já falei lá, quando eu falo de contrato, nos outros vídeos que você pode ver depois sobre orçamento, eu já deixo muito claro no contrato quantas vezes eu vou refazer esse rascunho. Eu refaço, tá lá no meu contrato para refazer uma vez. Primeiro porque eu entendo que se a pessoa me pediu para fazer uma coisa, eu faço daquela maneira. Jamais a pessoa vai me pedir para desenhar uma coisa, eu vou fazer outra completamente diferente, simplesmente porque eu acho que tem que ser assim. Então, se a pessoa mudar de ideia e quiser outra coisa, ela tem uma chance. Depois disso, eu cobraria o rascunho, essa etapa seria refeita. Nunca aconteceu comigo. E olha que eu já estou há 5 anos trabalhando como ilustradora profissional, isso nunca aconteceu. Todas as vezes a maioria aprovou de primeira e uma outra vez algum detalhe foi alterado, mas na maior parte das vezes passa direto nessa fase do rascunho. E aí, com o rascunho aprovado, deixe bem claro como é o seu processo de finalização da arte. No meu caso, que eu trabalho no papel, não dá para deixar em aberto, eu preciso explicar muito claro para o meu cliente que é o seguinte, agora eu vou começar a pintar. Então, não tem mais volta. Ou seja, a partir de agora, você já me deve o valor completo da arte. Querendo, não finalizando, sabe lá o motivo qual, por causa da pessoa, obviamente não pelo meu caso, mas todas essas situações estão especificadas no meu contrato. Mas o fato é, comecei a pintar, o rascunho foi aprovado, reta final, não tem como refazer, não tem como voltar. Pintou no papel, tá pintado e não tem mais jeito. E então, quarta etapa, finalizando a arte. No meu contrato também já está especificado que eu tenho direito à publicação das imagens, à publicação da arte que eu faço para fins publicitários, ou seja, redes sociais, se eu eventualmente uma matéria de jornal, alguma coisa assim, a imagem eu tenho direito, eu tenho acesso a essas imagens para esse tipo de uso. Obviamente, como aquela arte foi vendida para aquela pessoa, eu não posso revender e nem usar para outros fins, mas nesse caso sim. De qualquer forma, para agradar o meu cliente, eu nunca posto nada, publico nada antes de mostrar primeiro para a pessoa. Normalmente, conforme eu vou fazendo, vou pintando, eu já vou filmando, tirando fotos e mandando para o meu cliente ir acompanhando, vivendo esse momento da transformação. Da mesma forma, depois de finalizado, eu mando a foto antes de publicar. Enfim, geralmente eu dou um espaço, dou um tempo, me certifico de que a pessoa já viu com calma, já me respondeu, para só então eu postar essa arte, eu publicar como arte finalizada. E por final, a quinta etapa, a entrega. Tirando livros, enfim, capas, que precisa ser um material digitalizado, eu entrego todos os originais, que eu passo verniz, eu finalizo essa arte, tem uma embalagem, que eu mando um recadinho escrito à mão, coloco um cheirinho, faço toda uma proteção, que geralmente vai por correio, né? É uma entrega à distância, né? Eu raramente entrego alguma coisa em mãos dos meus clientes, então eu coloco toda uma embalagem para que a pessoa continue nessa experiência mesmo após a finalização do meu serviço. Enquanto a pessoa não estiver com a arte na mão e me agradecer, eu não considero o meu trabalho encerrado. Eu faço questão que a pessoa até o final vivencie essa boa experiência, porque o que acontece? Dificilmente alguém vai comprar imediatamente ou logo outra arte de você. E o que acontece? Essa pessoa precisa ficar feliz com você até depois que se encerrou o projeto, para que ela indique para outras pessoas, para que a comunicação do seu trabalho continue e que o boca a boca faz muita diferença. Não se iludam, tem internet, tem o diabo a quatro.
mas o boca a boca ainda faz muita diferença. E como trabalhar com arte é um trabalho algo muito íntimo, muito sensível, é tudo muito pessoal, eu faço questão que as pessoas tenham essa boa experiência do começo ao fim, pós-venda, o que for. Indico molduraria quando é aqui na minha cidade, quando eu tenho condições de indicar, ou eu indico de que forma deve ser a moldura, mando modelos para explicar direitinho para que a pessoa tenha essa orientação no pós-venda, que é bem importante para que ela não se sinta assim, acabou, me largaram, fui abandonada. Então, amarrando tudo isso que eu falei e respondendo as questões que eu botei lá no começo do vídeo, quais são as vantagens de ter todo esse processo? Bom, primeira vantagem, você pode até dar uma travadinha em alguns momentos, não se sentir super produtivo, produtiva, mas não vai travar total. Você sabe o que tem que fazer, você sabe o próximo passo, até porque você não começa do zero. A pessoa, nesse caso, ela já te deu uma informação, ela já te falou que vai ser sobre urso polar, que vai ser sobre Amazônia, que vai ser sobre sei lá Deus o que, mas você sabe, você tem da onde começar, você não começa de uma folha completamente em branco. A segunda dica que eu dou lá na fase do rascunho é separar formas das cores. Quando você separa todas as etapas do projeto, fica muito mais fácil, porque você não tem que pensar, conceber tudo de uma maneira só. É como se você sobrecarregasse o seu cérebro nesse momento. Então pense separadamente, isso ajuda muito a não travar, porque você não está sobrecarregando, você não tem que vir com uma solução completa logo de imediato. E principalmente o terceiro ponto dessas vantagens é que te ajuda a manter excelência no seu trabalho, porque não é todo dia que a gente está 100%, não é todo dia que tudo está funcionando, e se você sabe o que você tem que fazer depois, se você sabe o que vem antes, o que vem depois, o passo a passo, fica muito mais fácil e mesmo que você não esteja 100%, o seu trabalho continua sendo entregue com excelência. Então é isso, se você tem ainda alguma dúvida sobre o tema ou sugestão, por favor, deixe nos comentários que eu vou adorar responder e conversar com vocês sobre isso. Se esse vídeo valeu, te ajudou, deixa aqui o seu like, dá aqui o seu joinha, para eu saber que você realmente gostou. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade e para que eu apareça lá no feed do seu YouTube. Foi um prazer te ter aqui comigo. Tchau e até o próximo vídeo.